gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Catarine, do Educar com Sapiência, e esse é o nosso Conversas para um Café. Dessa vez, nós vamos conversar sobre as comparações. Na verdade, nossa intenção aqui, minha intenção, é fazer uma pequena série sobre essa questão das comparações, começando por esse assunto de hoje. Me diz uma coisa. Você é uma pessoa que se compara com as outras com relação ao seu tempo? Se parece estranha essa pergunta, se você não conseguiu chegar a uma conclusão aí da sua resposta, vamos seguir aqui o nosso assunto, que eu acho que vou conseguir esclarecer por que eu trouxe esse assunto e o que isso quer dizer. Gente, comparações são sempre um problema, né? Muito tempo atrás, acho que lá em 2017, eu já comecei a falar sobre esse assunto no antigo Instagram lá do Educar com Sapiência. Lá eu estava falando sobre quando a gente compara as crianças, né? Os filhos, enfim. E nós vamos entrar nesse assunto também, mas eu quero começar falando um pouquinho da nossa vida primeiro. Porque vocês sabem, gente, não adianta muito a gente focar. O nosso assunto principal aqui no Educar com Sapiência é educação. E nós falamos muito sobre educação do caráter, sobre virtudes, essa busca por uma vida mais sábia, né? Uma maturidade de vida. Só que não adianta a gente tentar explorar assim, como ensinar a criança a tralalá e não trabalharmos essas questões na nossa própria vida, né? Sabedoria, caráter, valores são coisas que você ensina com quem você é. Não adianta você chegar para uma pessoa e dizer, olha, vou te ensinar a, sei lá, se tornar uma pessoa mais controlada. Você precisa primeiro estar lidando, entendendo o que isso significa para você, porque aí você vai ensinar isso muito mais naturalmente, né? Os grandes exemplos de vida que nós temos, eles transformam, porque você vê aquilo na vida daquela pessoa, ou você vê que aquela pessoa está buscando viver isso, né? Então, se eu dissesse aqui para vocês, nós vamos falar sobre a questão de você ser uma pessoa constante, seguir uma rotina muito fixa, todo santo dia você fazer a mesma coisa, vocês iam dizer assim, por favor, né, Catarine, você já percebi que você não dá conta de seguir uma rotina rígida desse jeito que você está dizendo pra gente. Então não faria sentido, você me ouviria e diria assim, por que ela vai falar de rotina se ela não é uma pessoa que segue uma rotina rígida todos os dias? Então, nós precisamos dessa coerência, a menos que eu diga assim para vocês, olha, eu quero falar sobre rotina, o tipo de rotina que eu tenho aprendido a viver, o tipo de rotina que a gente busca trazer uma coisa de cada vez para a nossa vida e trazer aquilo, né, até aquilo se consolidar, enfim. Já tratei sobre isso um pouco, né, lá na academia, sobre essa questão desse tipo de rotina. E eu sigo trabalhando nisso. Então, nesse caso, tudo bem, eu estou falando sobre algo que eu tenho aprendido e tem me ajudado. Por isso que quando alguém me diz assim, para mim é uma luta falar sobre caráter com as crianças, porque eu sou uma pessoa que eu grito muito, ou eu sou uma pessoa que não tenho paciência para esperar, e como é que eu vou falar para as minhas crianças que elas precisam ser mais pacientes se eu mesma não faço isso? E eu digo assim, gente, as crianças não veem só o que você já faz, elas veem aquilo que você está lutando para viver, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões que nós precisamos perceber na vida, especialmente no que diz respeito à educação. Você não precisa ser uma pessoa já pronta. É óbvio, né, que quanto mais maduros nós formos em questões de caráter, assim, questões de vida com Deus e tudo isso, tanto mais tranquilo será mostrar isso para as crianças, né? Quando alguém me pergunta assim, meu filho ainda é pequenininho, tem 1 aninho, será que já é hora de eu entrar na academia?
Eu falo, olha, gente, tem muita gente que entra na academia e me diz assim, eu queria ter começado a aprender essas coisas muito mais cedo, porque dá muito trabalho a gente mudar certas questões na nossa vida e você vai querer lidar com isso quando a criança já é grande assim, né? Já tem lá seus 4, 5 anos e você já está ali tendo que lidar com questões acadêmicas e preparo para leitura e tudo isso que envolve, né, a formação mais formal da criança e você ao mesmo tempo lidando com as suas questões internas e assim, né? Tem muita gente que se identifica e fala, eu me sinto construindo o avião enquanto ele voa. Então é óbvio que quanto mais cedo a gente começa a preparar, né, as questões que vão dar mais trabalho para serem desenvolvidas, tanto mais fácil será, quando a criança crescer, você ensinar aquilo que já é natural para você. Mas o que eu quero dizer é que a gente não ensina só com aquilo que a gente já faz muito naturalmente. Nós também ensinamos com aquilo que nós estamos lutando para vencer na nossa vida, lutando para desenvolver. Então, se você é uma pessoa que, poxa, eu não sei nada de inglês e eu queria ensinar inglês para os meus filhos, tudo bem, né? Você pode ir estudando inglês e você vai ensinando conforme você aprende. É óbvio que você não vai ensinar como alguém que já fala inglês fluentemente, mas você vai começando ali, né? E no seu empenho em aprender mais e mais do inglês para ensinar os seus filhos, isso também vai estar ali falando para eles, né? Eles vão lembrar de você como uma pessoa que se empenhava e estudava para depois, quando era possível, ensinar aquilo que você já tinha aprendido. Então, eu creio que nós precisamos das duas coisas. Se você tem tempo, você se dedica para se preparar antecipadamente para aquelas situações que virão mais à frente. Se você não tem, se você despertou para algumas coisas quando seus filhos já têm uma certa idade, se dedica, né? E aqui eu estou falando de filhos, mas professor também, né, gente? Eu digo isso por experiência própria, assim. A gente pode lidar com certas buscas e aquilo as crianças vão ver na nossa vida também todos os dias. Então você pode se dedicar a aprender algo e a sua dedicação em si já vai ensinar alguma coisa. E aí, esse já é um gancho para esse nosso assunto das comparações, né? Porque hoje eu quero falar sobre essa questão da comparação do tempo. E eu perguntei ali no início, né? Você é uma pessoa que se compara demais com os outros? E antes de tudo, deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Comparação em si não é um problema, né? Se você já estudou um pouquinho, por exemplo, do que nós trabalhamos com as crianças na idade ali de educação infantil, uma das habilidades que nós ensinamos é exatamente a habilidade de fazer comparações, estabelecer comparações. É uma habilidade cognitiva que precisa ser desenvolvida. Uma pessoa que não consegue comparar coisas, ela já tem um comprometimento ali intelectual, né? Então nós trabalhamos isso com a criança. Você precisa comparar. Você compara, começa lá com a figurinha e a sombra da figurinha, vários tipos de exercícios que a gente faz que envolvem discriminação visual e tudo isso, porque a criança precisa analisar dois objetos ou mais, duas figuras ou mais, para ela conseguir estabelecer se uma é mais alta que a outra, se uma é mais larga que a outra e assim por diante. Mais para frente, conforme eles vão crescendo, essa comparação vai se tornando mais abstrata e a gente vai passando isso para outras áreas da vida. Então você compara estilos de texto, você compara períodos históricos, enfim, né? Então é óbvio que comparar é uma habilidade necessária e desejada na vida. Mas quando eu falo aqui sobre comparações, é essa atitude que nós temos de comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas e chegar a conclusões que ignoram os fatores que dizem respeito à individualidade de cada um. Então,
O problema aqui não é você olhar para a vida de alguém, comparar assim, poxa, essa pessoa já alcançou determinado nível de maturidade, por exemplo, que eu ainda não alcancei. Poxa, essa pessoa consegue lidar melhor com determinada situação e eu não consigo. Esse é um tipo de comparação, certo? O problema quando nós falamos de comparação é você olhar para a vida de outra pessoa, perceber a diferença e você começar a achar que a sua vida está errada porque você não está vivendo exatamente a vida daquela pessoa. Eu falei sobre isso recentemente aí no curso do George Miller, que nós terminamos há quase um mês, eu acho. Inclusive, eu ainda estou vivendo sob os efeitos desse curso que nós tivemos, porque foi muito profundo, né? E ali nós falamos a diferença de você olhar para a vida de uma pessoa, você está estudando uma biografia, como nós fazemos, né, nesses projetos Vidas que Ensinam. Inclusive, se você nunca ouviu falar do Vidas que Ensinam, vou deixar aqui nos links aqui embaixo para você dar uma olhada. Esse é um projeto em áudios também, e você pode aprender mais com a vida, a biografia, né, de uma pessoa. E nesse específico, nós falamos sobre isso, né? Uma coisa é eu aprender com a vida de alguém e medir assim, poxa, eu estou distante ainda, né? Quando a gente olha para o George Miller, meu Deus do céu, eu estou muito distante da maturidade, especialmente a maturidade espiritual que ele alcançou, né? A dependência que ele tinha de Deus, a entrega para servir as outras pessoas, enfim. E você está fazendo uma comparação. Mas a comparação que nós fazemos hoje, quando você olha para a vida de outra pessoa, a vida dos seus vizinhos, seus colegas de trabalho, a vida das pessoas ali, das mães, dos coleguinhas do seu filho, as outras famílias que você conhece, ou os outros professores. Quando você olha para a vida das pessoas e começa a achar assim, ai, como a minha vida é, né? Eu não alcancei nada, eu não sou ninguém perto dessas pessoas. Quando você começa a depreciar a sua própria história, a sua personalidade, a sua forma de lidar, e você olha para você com aquele sentimento que a gente chama de autocomiseração, né? É uma dó que eu tenho de mim mesma e autodepreciação, né? Que eu olho para mim e deprecio tudo que eu sou, que inclusive já falei sobre isso aqui na academia, né? São atitudes que a gente aprende que não trazem crescimento nenhum para a vida de uma pessoa. São essas três, né? Autodepreciação, autocomiseração, que é sentir dó de si mesmo, e autoexaltação, que é você ficar achando que você é uma pessoa demais da conta, né? Mas esse não é o assunto do nosso, do nosso áudio aqui hoje. Mas tem a ver, né? Porque quando você olha para a vida de outras pessoas e o resultado é uma dessas três atitudes, ou você se achar demais, nossa, olha a vida dessa pessoa, né? Comparado com ela, como eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Como eu sou uma pessoa evoluída, como eu, tralalá, né? Ou você se deprecia demais, né? Você acha que você não é nada, que você não é ninguém, meu Deus do céu, e etc. Ou você tem uma grande dó de si mesmo. Ai, porque ninguém me ajudou na minha infância e tal. São as atitudes que nós temos que são prejudiciais a uma boa formação de maturidade mesmo, né? Então, esse é o tipo de comparação que nós temos que evitar, tá? Daqui para frente, nos áudios, quando eu falar sobre comparações, eu não estou falando sobre a habilidade de você olhar para a vida de alguém e perceber a diferença. Muito menos de você querer se inspirar em alguém que é uma pessoa mais madura, ou mais confiante, ou mais dedicada, mais diligente. Enfim, qualquer virtude aí que a gente veja na vida de alguém, que você veja aquilo e pense, nossa, eu quero aprender a me tornar assim também. O problema é você olhar para a vida final, o resultado da vida de uma pessoa, o que ela está vivendo, ou o que você acha que ela está vivendo, porque hoje nós temos muitos recortes, né, gente?
Você vai lá no Instagram de alguém, você vê uma foto, você pensa, nossa, como essa pessoa é feliz, meu Deus, e eu aqui, ó vida, ó céus, ó azar, como eu sofro e tal. E você nem imagina que aquela pessoa também tá lá chorando no canto dela, porque ela colocou uma foto de um momento feliz, mas dali a pouco ela voltou para os problemas dela e tá lá triste. Então, assim, a gente tem que parar, né, de ficar nessa coisa de ficar vendo recortes da vida das pessoas e achando que aquilo significa que todo mundo tá super bem, né? No final, tá todo mundo lutando as suas batalhas aí e a gente precisa lutar as nossas. Às vezes a gente gasta tanto tempo olhando a, entre aspas, felicidade das pessoas e lamentando, né, que a gente não chegou naquela vida, que a gente deixa de ir lá batalhar a nossa batalha, né? Pegar o dia de hoje, quer saber? Eu vou viver o que eu tenho para viver hoje, esquece a vida dos outros, cada um nas suas lutas. Se eu puder, eu oro pelas lutas das outras pessoas, se eu fico sabendo, mas eu não vou ficar aqui consumindo, né? Me alimentando de ficar na janelinha olhando a vida dos outros aí. E essa questão específica que eu quero falar agora para a gente começar esse assunto é com relação ao tempo. Porque percebe quantas vezes, talvez você me diga, não, Catarina, eu não faço isso, né? Eu já passei dessa fase aí, mas eu acho que muita gente compara a questão do tempo em pelo menos dois aspectos diferentes. Primeiro, no aspecto de fase da vida que cada um está vivendo, e depois no aspecto de quanto tempo você tem. Eu vou falar agora sobre essa questão de fases da vida, tá? Que é assim. Eu hoje tenho 40 anos. Eu estou em uma fase da vida que não é só porque eu tenho 40 anos. Eu tenho 40 anos e eu sou casada há relativamente pouco tempo, né? Vou completar agora em junho 4 anos de casada. Isso me torna uma pessoa que tem uma característica, um tipo de vida muito diferente de quem tem 40 anos e é casado há 20 anos. Concorda? A fase de vida que uma pessoa casada há pouco tempo tem é muito diferente da vida de alguém que já é casado há 20 anos, que já tem filhos maiores ou que já tem filhos, né, em uma certa idade. Eu não tenho filhos ainda. Espero que Deus me abençoe nesse aspecto, mas isso também torna a minha vida diferente de uma pessoa. Por exemplo, eu tenho amigas que casaram recentemente, mas que já têm filhos. Então, o tempo de vida delas, a fase que elas estão vivendo, também é diferente da minha, ainda que elas tenham a mesma idade e tenham casado mais ou menos na mesma época que eu. Então, percebam quantas nuances diferentes nós vamos ter a cada mudança, a cada aspecto de vida que diz respeito à fase que você está passando agora. Então, você tem um filho pequeno, é óbvio que não tem como você ser aquela pessoa que vai, nossa, eu vou, sei lá, vou fazer um mestrado. Eu sei que tem gente que faz isso, mas assim, a concepção que eu tenho é sempre de que ter filho pequeno, especialmente quando você está ali nos primeiros filhos, né? É bem difícil de conciliar com o mestrado, que é algo que exige uma dedicação intensa de estudos e tal, né? Geralmente, quando você tem filhos pela primeira vez, tudo é uma grande desordem na sua vida, assim, né? Aquilo bagunça até você conseguir, assim, se ajustar numa rotina e entender todas as mudanças que aconteceram na sua vida, né? Com a chegada de um filho. Então, tudo bem, talvez depois que você já tenha passado por isso algumas vezes, ok, agora eu já sei lidar bem, já entendi o processo, já tá mais, né, aqui no automático. Talvez não, talvez uma pessoa ela pode já ter 4 filhos e quando vem o 5º filho, vem uma experiência totalmente diferente, às vezes uma questão muito específica daquela criança que pronto, já é outra rotina, já vai ser tudo diferente de novo. Então, assim, o que eu quero dizer, gente, é que é maravilhoso quando a gente entende que existem fases diferentes na vida de cada um. E que a fase de vida que você está vivendo hoje, ela é única. Ela é única.
Não dá para você comparar com quase ninguém, assim. É muito difícil você encontrar alguém que esteja vivendo exatamente aquilo que você está vivendo, de modo que você consiga comparar e dizer, nossa, né? Eu poderia estar fazendo tal coisa igual aquela pessoa. Primeiro, por essa questão de fase de vida. Segundo, por todas as outras que nós vamos falar aqui na sequência, nos próximos áudios, né? Mas o que eu queria deixar a princípio é isso. Você considerar assim, o momento que você está vivendo, você pega aí um caderninho e anota. Se você não tem, a gente tem aquele planner, né? Uma vida que floresce. E nós vamos, bom, nem vou falar muito, mas se você já está na academia, você já fez aquele projeto Educação Intencional. E um dos passos que a gente trabalha aí nessa mentoria é a questão de você conseguir enxergar o momento que a sua família está vivendo, né? Então isso é muito importante. Senta aí e anota, se você não fez isso ainda, né? Se você não está na academia, nunca fez parte desse projeto, anota o que você está vivendo hoje enquanto família, para você conseguir pensar assim, o que isso diz sobre a fase que eu estou vivendo? E o que isso diz sobre quanto tempo eu tenho no meu dia? Por que eu falo isso? Esse é o segundo aspecto da questão do tempo. A primeira é a questão das fases que nós vivemos e a segunda é essa questão do tempo que você tem no seu dia. Porque, gente, uma pessoa que trabalha fora, que acorde 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, que tem uma rotina super puxada e chega em casa e vai dar conta de preparar tudo e, enfim, né? É óbvio que o tempo que essa pessoa tem disponível por dia não é o mesmo tempo de uma pessoa que já está lá numa outra fase, que trabalha em casa, que, enfim, ou não está trabalhando fora no momento, tem mais disponibilidade de tempo, né, para estar com as crianças, enfim. Então, às vezes você olha para a vida de uma pessoa e você fica, meu Deus, olha quanta coisa maravilhosa essa pessoa faz, e você projeta que você vai fazer tudo isso e você esquece de contar quanto tempo real você tem na sua vida. Quanto tempo disponível você tem para cada coisa. Então, hoje, quando eu olho para a minha vida, eu tenho uma consciência muito maior. Embora às vezes eu ainda superestimo quanto tempo eu acho que eu tenho, e eu acabo querendo dar passos maiores que a minha perna, que já não é muito grande, porque eu tenho 1,58 de altura. Então, assim, você fica querendo dar conta de tanta coisa que você esquece, assim, qual é o tempo real que eu tenho no meu dia para eu viver uma vida sana, né? Ao invés de uma vida insana, que eu tô correndo o tempo todo, tralalá. Eu acho que essa é uma das questões que a gente mais precisa lembrar. Um versículo que eu gosto demais é aquele que já virou até, né, frase motivacional, que é o de Eclesiastes 3:3. 3:1, na verdade, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você ler o capítulo inteiro de Eclesiastes 3, você vê que ele vai descrever o tempo de tudo, assim, de tudo. Inclusive, o final do livro de Eclesiastes, ele vai falar também até sobre o tempo da velhice, quando você já não tem a mesma vitalidade física que você tinha lá na sua juventude. E essa é uma questão também, tem gente que não aceita a fase que está vivendo, né? Ah, eu queria ser uma pessoa mais ativa e tal, e você já não está mais numa fase de superatividade como quando você tinha 20 e poucos anos. Então, entender qual é o seu tempo, entender que há tempo para todo propósito debaixo do céu é uma coisa libertadora, né, gente? É uma coisa que assim, poxa, como é bom eu lembrar que Deus me fez quem eu sou e Ele me deu o tempo que eu tenho nas minhas mãos hoje. E é esse tempo que eu tenho que viver. Eu tenho que ter satisfação em usar o tempo que eu tenho hoje. Ao invés de ficar querendo viver uma outra fase de vida que não é a minha, que é a de outra pessoa. Ou ao invés de ficar tentando dar conta de fazer um negócio que não é um tempo que eu tenho hoje no meu dia, né? Então, eu queria deixar para hoje essa reflexão aqui de como você tem visto o seu tempo nesses dois aspectos.
a fase de vida que você está vivendo hoje. Se você é uma pessoa contente com isso, não. Eu tenho consciência de qual fase de vida eu estou vivendo. Eu fico feliz por essa fase. Eu não estou tentando me comparar com outras pessoas que estão em fases diferentes. Eu estou aqui vivendo o que eu tenho para hoje. E quanto tempo você tem no seu dia? Se você consegue ser satisfeito com isso, satisfeita com isso e viver com base no tempo que você tem hoje, que diz respeito à fase que você está vivendo, que a sua família está vivendo, a fase que Deus tinha preparado para você nesse período aqui. Então, que Deus nos ajude, né, a primeiro ter essa consciência de entender o momento que nós temos e segundo, conseguir viver isso com o coração grato, com o coração feliz e deixar de olhar para a vida de outras pessoas, né? Ser feliz pelo que outras pessoas estão vivendo e ao mesmo tempo perguntar para Deus, né? O que é para eu viver hoje? Qual é o meu tempo hoje? Me ajuda, Senhor, né? A realmente desfrutar da fase de vida que eu estou vivendo hoje e me programar para usar as horas com alegria que eu tenho no meu dia hoje. Que Deus nos dê graça para tudo isso, porque não é nada fácil. E na nossa próxima conversa, nós vamos conversar sobre outros aspectos que a gente tende a comparar com outras pessoas. Mas me contem aqui nos comentários, porque eu gosto de ouvir vocês, né? Pra gente ter essa conversa mesmo. Como é que você vê essas questões aí na sua vida de comparação e se você já se deu conta da fase que você está vivendo, de quanto tempo você tem por dia aí para aquilo que você pode fazer, aquilo que é possível fazer hoje. Nos vemos então na nossa próxima conversa. Até lá, minha gente. Tchau.